Olá, queridos de Shiloma. Na madrugada deste dia 24 de outubro de 2023, aqui em Gonçalves, Minas Gerais, nós comemoramos a chegada do Deus Violeta. O dia da chegada do Deus Violeta é comemorado quando 5 consignadas se encontram junto ao Mestre e este prepara para elas e para todos um bolo da incondicionalidade universal, chamado de Gabiru Klau Kan. O Mestre nos explicou que o preparo dessa sobremesa é uma transubstanciação da matéria do universo, em que ele traz toda essa energia e coloca ingredientes que já são conhecidos. Após o preparo de cada uma dessas sobremesas, foram colocadas todas dispostas em uma assadeira. Ele colocou uma ao lado da outra, deitadas, 2 em pé no centro e mais 2 deitadas para o outro lado. O forno foi pré-aquecido a 180 graus por 5 minutos e às 4h04 da madrugada foram colocadas todas as sobremesas no forno. Enquanto isso, as consignadas terminavam de fazer o jantar. O Mestre dispôs sobre a mesa 6 pratos de sobremesa, em cima dos quais ele montou 6 sobremesas, pegando uma fatia de pão de forma e dispôs uma em cada um dos pratos. Acima delas, ele passou uma camada generosa de geleia. A geleia que nós tínhamos aqui foi geleia de jabuticaba, mas ele falou que deveríamos fazer com geleia de damasco. Acima dessa camada, sem deixar nenhum buraquinho, ele colocou mais uma fatia de pão e acima dessa passou uma quantidade generosa de mel também. Mais uma camada de pão e em cima dessa foi salpicado o que nós tínhamos aqui, vibhuti, de Sai Baba. Em cima da camada do vibhuti, o Mestre colocou mais uma camada de pão e acima dessa foi colocada banana amassada. Preencheu todos os buraquinhos com banana amassada e em cima dessa ele ainda passou uma camada generosa de Nutella. Nessa última camada, a Nutella não pode se misturar com a banana. Ele pegou uma quantidade de Nutella, colocou, iniciando pela parte de trás do pão, a colherada inteira, foi caindo aos pouquinhos e foi espalhando da parte de trás do pão para a frente. Não pode colocar mais matéria, não é necessário pegar mais Nutella para poder colocar, é só a quantidade que já foi colocada no início e deve ser espalhada sem deixar nenhum buraquinho. O Mestre nos explicou que a banana seria a representação da matéria tradicional do universo e a Nutella seria a representação da matéria escura do universo, que era passada por cima de toda a matéria tradicional. A sobremesa então ficou durante 26 minutos exatamente dentro do forno e foi retirada para que iniciasse sua montagem. O Mestre dispôs todos os pratos empilhados um em cima do outro, sendo o prato da base um prato grande. Em cima desse eram 2 pratos um pouco menores, pratos de sobremesa exatamente da mesma cor e do mesmo tamanho, seguido de mais 3 pratos menores do que os anteriores, também de mesma cor e mesmo tamanho, e no topo havia um prato ligeiramente maior e com uma cor ligeiramente diferente dos 3 anteriores. Sobre ela ele iniciou a montagem da sobremesa. Uma observação importante é que a sobremesa ficou durante 26 minutos dentro do forno, sendo 21 minutos com a porta do forno fechada e os 5 minutos finais com a porta do forno aberta. As 6 porções foram sendo empilhadas sobre o último prato, da forma como consta na foto que nós compartilhamos com vocês. E essa montagem deve permanecer durante 7 minutos. Ela tem o formato da árvore da vida, pelo que o Mestre nos disse, e deve permanecer 7 minutos. Caso não seja possível, caso ela desmorone, é necessário iniciar todo o processo do zero. Nós nos sentamos à mesa e o Mestre nos serviu com uma porção que seria considerada uma porção do nosso universo local. 4 consignadas receberam a sua porção nas mãos e a 5ª consignada, que deveria comer por último, recebeu 7 pratos empilhados com sua porção no topo. O Mestre pegou para si uma porção igual e nós começamos comendo, as 4 consignadas e o Mestre. A 5ª consignada ficou aguardando. Cada um comeu a sua porção de universo local com um gosto maravilhoso. A 5ª consignada, em seguida, pegou um pedaço de cada um das 4 outras consignadas e do Mestre e começou a comer a sua porção. Enquanto a 5ª consignada começava a comer a sua porção, a chama violeta ardia no coração de toda a humanidade. Cada um de nós deixou uma pequena porção dentro da assadeira onde foi preparada a sobremesa, que era representante do planeta Terra. Em seguida, nós deixamos separadas essa porção dentro da forma em que foi preparada a sobremesa e iniciamos o nosso jantar.
Após o término do jantar, o mestre pediu para uma das consignadas pegar todo o restante da sobremesa e colocar dentro do liquidificador, colocar uma quantidade pequena de água que fosse suficiente para que pudesse bater todo o conteúdo. Em seguida, ele adicionou um pouco de Coca-Cola e essência de baunilha, bateu tudo e deu para uma das consignadas beber todo o conteúdo do copo. Após terminar de beber todo o conteúdo do copo, nós arrumamos tudo. O mestre foi deitar e ele nos informou que deveríamos ficar acordadas. Enquanto o Deus Violeta descansa, as consignadas tomam conta da chama violeta. E nós deveríamos chamá-lo apenas às 10 horas da noite. Ele nos disse que, enquanto o Deus Violeta descansa, as consignadas tomam conta da chama violeta e não devem deixar que ela se apague. Ele foi se deitar e disse que deveríamos acordá-lo às 10 horas da noite. E neste período, deveríamos nos interiorizar e não poderíamos nem comer nada sólido, beber apenas líquidos e não poderíamos também dormir. Às 10 horas da noite nós nos reuniríamos novamente e iríamos comer o que sobrou da refeição preparada anteriormente. Os demais xilomitas e os consignados devem fazer a comemoração do dia da chegada do Deus Violeta no primeiro sábado após o dia 24 de outubro, que neste ano será no dia 28 de outubro. As porções do bolo serão divididas entre os convidados, cada um comerá sua parte e deixará da mesma forma uma porção representativa do planeta Terra dentro da assadeira para que mais tarde possa ser feito o shake. Vão comer exatamente o que nós comemos no nosso jantar, o arroz, o frango, a batata frita e a salada. E o anfitrião vai escolher um dos convidados ou ele mesmo como sendo representação do Deus Violeta e vai escolher também um dos convidados para que possa tomar o shake. Se a pessoa for comemorar sozinha, ela deverá tomar o shake, deverá preparar a sobremesa e deverá descansar da mesma forma. Uma informação importante que foi passada agora pelo mestre é que as pessoas que não têm o vibhuti vão pegar o pão, que é a camada correspondente onde o vibhuti vai, vão colocar num pratinho e colocar o luar para poder passar a noite. Pede para que Satya Sai Baba abençoe e materialize o vibhuti em cima, vão colocar um paninho claro por cima e deixa passar a noite. Depois vão pegar esse pão sem olhar e colocar na camada do doce. Quem tiver acesso ao ladu, que é um doce que é distribuído nos templos indianos, vai fazer um furinho nesse ladu e vai fazer o mesmo processo. Vai pedir colocar ao lado do pão, no pratinho, colocar ao luar e pedir para que Satya Sai Baba coloque o vibhuti dentro do ladu, naquele furinho. Depois, quando for montar o doce, vai desfazer esse ladu e passar como geleia na camada que é correspondente ao vibhuti. Deixaremos a seguir a receita e todos os passos que devem ser seguidos exatamente como nesse vídeo, assim como as fotos, como deve ficar a nossa árvore da vida, para que vocês possam comemorar conosco no dia 28 de outubro de 2023, o dia da chegada do Deus Violeta. Ayoé Vayomi Ham.